Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora. Eu vim aqui a convite da professora Thaís para falar um pouquinho sobre a minha profissão. Eu sou engenheira civil, trabalho e moro aqui em Itapema, no litoral de Santa Catarina, e preparei uma apresentação aí para vocês para falar um pouquinho sobre a minha vida, como é o meu cotidiano, como que é o meu trabalho, também como que foi os anos que eu passei na faculdade. E também falar de todas as áreas de atuação que o engenheiro civil pode ter, ok? Eu preparei uma apresentação, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para aqui para vocês irem acompanhando, tá bom? Vamos lá, vou tirar minha carinha daqui. Vamos lá, então. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Débora Cruz. Eu tenho 20. Eu sou engenheira civil, formada pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, em Itajaí. Eu me formei em 2018 na universidade e esse ano, 2020, eu vou estar aí terminando a minha especialização em gestão de obras, produtividade e racionalização dos efeitos da construção. É uma pós-graduação, depois que tu termina a faculdade, tu pode continuar estudando, pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, tem muitos estudos pela frente ainda, mas eu vou dar um tempinho, porque eu acabei a faculdade, já comecei a fazer uma pós, né? E tô aí há quase 7 anos estudando. Vou parar um pouco, mas continuar estudando pela internet e tudo mais. Mas, enfim, eu sou engenheira civil, né? Trabalho numa construtora aqui em Itapema, numa empresa de construção civil. E a minha área de atuação é gerenciamento de edificações, engenharia de custos, controle de custos, orçamentos e o planejamento de obras. Aqui a gente tem 11 obras em andamento, então, e mais alguns projetos futuros aí. Então, eu fico na área de gestão, de gerenciamento dessas edificações. Eu vou explicar, quando eu for explicar todas as áreas de atuação que o engenheiro civil pode ter, que são muitas, a faculdade de engenharia é multidisciplinar, a gente pode seguir por vários caminhos aí, eu vou explicar todos eles. Eu vou explicar também qual foi o caminho que eu escolhi e qual é a minha área de atuação, ok? Vamos lá, então. A segunda parte aqui, deixa eu tirar minha carinha daqui, só para eu vou falar um pouquinho por que eu escolhi ser engenheira civil, porque eu escolhi a faculdade de engenharia civil. Fazendo essa apresentação, eu me lembrei um pouquinho de como que foi o meu ensino médio e quando eu tinha 16 e 17 anos. E eu tenho certeza que vocês estão passando aí por uma fase bem de decisão, né? Às vezes de indefinição, de incertezas, porque é uma fase assim que você tem que realmente escolher o que você vai fazer pro resto da tua vida, teoricamente. E é uma fase um pouco bem difícil, mas se for tranquilizar um pouco vocês ou assustar, acho que a vida é assim. Eu hoje já sou formada, já tenho um trabalho e ainda minha vida é cheia de incertezas. Eu tenho muitas dúvidas ainda sobre ela. Claro que eu quero seguir uma carreira, já tenho um pouco mais de norte, mas é difícil e cada vez fica mais difícil. Mas enfim, é um tempo assim que eu lembro que eu tinha muitas incertezas, eu não sabia o que seria do meu futuro e a gente acaba ficando ansioso e tudo mais. E voltando um pouquinho, né, para fazer essa apresentação, eu comecei a pensar por que realmente eu escolhi o curso de engenharia civil, né? Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, a idade de vocês. E eu cheguei a dois pontos fundamentais que fizeram eu escolher a faculdade de engenharia civil, que foi eu realmente
gostava muito de urbanismo, assim. Eu sempre gostei de cidade, de obras grandiosas, assim. Eu sempre fiquei fascinada por é, esse tipo de construção, assim, né? Por exemplo, eu morava numa cidadezinha que era bem pequenininha, é aí perto de Curitibanos, não sei se vocês conhecem, é Tangará. Tinha 8, quase, acho que de 8 a 9 mil habitantes. E era uma cidade realmente muito pequena, com pouco recurso. Então, meus pais geralmente, quando no verão a gente ia pra praia e eu ficava vendo aqueles prédios enormes e eu achava incrível tudo aquilo. E a cidade em si, o urbanismo, sempre me fascinou muito. Então, eu sempre gostei. Eu sempre quis saber como que aquilo era feito, sabe? E, e também eu sempre tive muita facilidade no ensino médio e no colégio em si, com ciências exatas, com matemática, física, química eu não gostava muito, não. Mas eu sempre tive muita facilidade, assim, e gostava muito de matemática, de física. E se vocês perguntarem, se a pergunta é se precisa de matemática, física e ciências exatas na faculdade de engenharia, precisa, gente. Não é que vai ser só isso. Você aprende muitas outras coisas, mas todas as disciplinas envolvem cálculo, todas as disciplinas envolvem matemática, raciocínio lógico, além de também conteúdos, química, os materiais, física, para a gente entender como que uma estrutura funciona, como é que é os fundamentos, né, de uma estrutura, seja ela uma rodovia, uma ponte, o nosso universo em si, como ele funciona. Então, o engenheiro civil, ele tem que gostar dessas áreas exatas, com certeza, porque senão ele não vai ser feliz na sua profissão, não vai ser feliz na faculdade, vai desistir. Então, se a pergunta é, precisa gostar? Precisa. E eu gostava muito. E eu era muito boa em matemática, em ciências exatas, tinha bastante facilidade. E na época do colégio eu também tive é, essas palestras profissionalizantes, assim, cada profissional ia uma vez por semana no meu colégio e a gente escutou todas as profissões e eu ia em feiras também de profissionais, assim, nas universidades, feiras de profissão, assim, e eu acabei escolhendo engenharia civil e não me arrependo, porque eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Eu amo muito. É muito difícil. É uma faculdade difícil, é uma profissão difícil, principalmente para meninas, mulheres. Ela é uma profissão ainda dominada pelos homens, em obra, a maioria né, os trabalhadores são homens. Mas eu já estou vendo uma crescente muito grande de mulheres, principalmente nessa área de gestão, de planejamento, de gerir uma construção, a construção em si. E, e tem um mercado muito vasto aí de projetos também, em obra, execução de obra. Então, acho que essa ideia de que construção civil é só para homem já é antiga. Eu já vejo muitos e muitos colegas de profissão atuando aí. Eu atuo na área já, então tem possibilidades para todos, ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi os meus anos na universidade. Coloquei ali uma sequência, né? De como que foi os meus anos na faculdade. A universidade realmente é um universo de possibilidades, não é uma profissão. A universidade ela é um mundo de possibilidades desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Tu vai conhecer muitas pessoas, muitos amigos, vai poder participar de grupos de estudo, grupos de... Eu, por exemplo, jogava vôlei na universidade, participei do centro acadêmico, fiz intercâmbio,
fiz iniciação científica, participei de feiras, de eventos, então é um universo, assim, eu digo que realmente foi a melhor época da minha vida e realmente vai ser a melhor época da vida de vocês, porque é um mundo novo que vai começar na vida de vocês. Eu tentei aqui dividir em 7 passos, mais ou menos, como que foi os meus anos da faculdade. Vou falar sobre as matérias de engenharia civil, vou dar um embasamento aí para vocês como que é uma faculdade de engenharia civil, mas também vou falar das extra-salas, das atividades que eu fiz na faculdade para vocês se inspirarem. E uma coisa que eu digo também é que façam, sabe? Participem dos eventos, façam iniciação científica. Eu me arrependo de não ter participado mais, não ter me dedicado ainda mais do que eu já me dediquei, fazer mais coisas do que eu fiz, porque realmente é um tempo de formação, de crescimento, de prospecção, e vocês têm que estar ali sempre em busca de novidade, de melhorar. E a universidade é isso, é a busca constante pela melhoria, tanto profissional quanto pessoal. Ok, então eu vou começar aqui pelos primeiros semestres de engenharia, que são os mais aterrorizantes para a maioria das pessoas. A gente costuma dizer que os primeiros anos da faculdade de engenharia em si, tanto de engenharia mecânica, elétrica, de produção, são matérias, são anos que são peneiras. Imaginem, eu entrei na faculdade no primeiro dia de aula, eu tinha 109 alunos no meu curso, tinha 109 alunos. Depois ali de 2 anos, que são essas matérias que são peneiras, que a gente diz, sobrou 60 e poucos. Então, muita gente desistiu porque realmente são matérias base que você vai ter na faculdade que depois, com certeza, elas dão um embasamento para as matérias realmente que são profissionalizantes, que são do curso de engenharia civil, mas elas são muito importantes no começo, principalmente para você identificar se realmente você quer ser um engenheiro civil. E e também são base para as outras matérias, né? Por exemplo, eu citei aqui algumas matérias que eu tive nos primeiros anos da faculdade, ali nos 2 primeiros anos, nos 4 primeiros semestres, que foi desenho técnico. Desenho técnico, tu aprende a mexer em programas, em softwares de desenho, né? Técnico, como AutoCAD, como Revit. São programas que a gente faz projetos nele. Então, é fundamental tu aprender os fundamentos desses programas para você conseguir desenvolver um projeto. Álgebra linear, cálculo 1, 2 e 3 são pura matemática, álgebra linear são funções, você aprende muito cálculo envolvido, né? Cálculo 1, 2 e 3 também, muita matemática pura, você não aprende nada em específico. Para eu explicar para vocês hoje, eu realmente na minha profissão não uso muito cálculo 1, 2 e 3, porque eu aprendi em cálculo, mas claro que são matérias para você se desenvolver, para você criar um pensamento lógico, e isso é muito bom. São pré-requisitos que o engenheiro tem que ter: pensamento lógico, resolver problemas. Então, são matérias que desenvolvem muito você para as próximas matérias que vai ter na faculdade. A gente tem física, 1, 2, 3 tipos de física. Você aí fica 1 ano e meio estudando física. Química, topografia. Topografia já é uma matéria base para todas as matérias de terra, de solo, como fundações, taludes, contenções, pavimentação, estradas, edificações. Você precisa do serviço de topografia, para várias áreas de atuação aí, resistência dos materiais.
é uma das primeiras matérias de estrutura. Tu vai aprender aí sobre o comportamento dos materiais de construção civil, de concreto, de aço, os blocos cerâmicos. Tu vai entender o comportamento deles, como eles trabalham, como é a função quando eles estão sendo tensionados, né? Geologia, tu aprende também sobre o solo, sobre as propriedades do solo, sobre a resistência do solo, sobre rochas, sobre... só um pouquinho. Tive um probleminha técnico aqui, mas tô voltando. Vou compartilhar a tela aqui com vocês novamente. Peraí. Aqui, voltei. Como eu estava falando, então, sobre as primeiras disciplinas os primeiros semestres, né, da faculdade, também a gente estuda os materiais de construção civil, todos os materiais que são empregados numa construção civil, e são matérias, como eu falei, base para as próximas matérias que realmente são profissionalizantes, que eu vou falar um pouquinho. Eu separei umas fotos dos primeiros semestres da faculdade. A primeira é numa concreteira, onde faz concreto para as obras aqui da nossa região, a Polimix. Né, a base para uma estrutura de uma edificação, de uma ponte, é o concreto, né? E existem concreteiras. As concreteiras, elas fornecem esse material para as empresas construtoras construírem as obras. Mas assim, claro que obras pequenas é feito na própria obra, o concreto pode ser feito na própria obra. Esse concreto da concreteira, ele é um concreto bastante, como que eu posso dizer, controlado, né? Ele tem várias variantes, eles têm vários tipos de controle, então realmente é para edificações muito altas. Aqui na nossa região a gente tem aí prédios de mais de 100 metros, né, de altura, então precisa de uma tecnologia mais avançada, né, e as concreteiras estão aí para ajudar. Então, na matéria de materiais de construção, a gente teve que fazer uma visita técnica numa concreteira. A segunda foto ali, a gente fez uma visita técnica numa obra, no empreendimento em Balneário Camboriú. Nas duas fotos de baixo, a gente estava aqui na minha universidade, a gente fazia concurso de ponte de palito de picolé. É engraçado falar, mas é bem interessante porque é um protótipo de uma ponte, né? E você aprende a vários fundamentos de estruturas e de resistência dos materiais. É bem interessante. E é bem famoso esse concurso na minha universidade. Esses foram, então, os primeiros anos aí da faculdade, as primeiras matérias. Agora eu vou... Deixa eu esconder aqui. Eu separei algumas, não estão todas as disciplinas da faculdade aqui, mas para vocês entenderem como é que funciona uma universidade, né? Ao longo do tempo, ao longo dos anos da faculdade, você vai tendo matérias que vão se interligando, né? Que elas vão ser crescentes para vocês lá no oitavo, nono período, né? Nos últimos anos da faculdade, tá aí estudando realmente as matérias mais focadas na profissão. A gente vai tendo uma crescente, né? Por exemplo, eu fiz aqui uma crescente de matérias para você se tornar um projetista de fundação ou de pavimentação. As primeiras matérias, como eu falei, são topografia,
depois vem geologia, mecânica dos solos, daí depois a gente estuda taludes e contenções de solo, para daí estudar fundações e pavimentação. Então, são matérias que elas vão numa crescente para que você vá entendendo como que é o funcionamento daquela estrutura, daquele material. Outra crescente aqui de disciplinas é para você conseguir fazer projetos hidráulicos, hidrossanitários, elétricos, preventivos de incêndio, projetos de instalação pluvial, de sistemas de drenagem em edificações, em cidades. Então, são matérias assim multidisciplinares mesmo. Depois, quando eu for falar das áreas de atuação do engenheiro civil, vocês vão entender onde a gente vai aplicar todas essas disciplinas. Porque um engenheiro civil ele pode aí atuar em vários segmentos, e eu vou depois explicar para vocês. E essas matérias, com certeza, são a base da nossa profissão. Eu digo assim que tudo que eu aprendi, assim, a trabalhar, da minha profissão, eu aprendi no trabalho. Porque, realmente, a faculdade, ela te dá uma boa base, mas você só aprende a trabalhar trabalhando. Então, uma dica que eu dou sempre para as pessoas que são mais novas que eu comecem a trabalhar o mais rápido possível quando tu entra na faculdade, na sua área. Porque você vai aproveitando mais as disciplinas, tu vai entendendo melhor porque elas funcionam, para que elas servem, né? É muito legal essa experiência que você tem no estágio também. Eu, por exemplo, comecei a fazer estágio só no 5º período, porque a minha faculdade ela era integral, eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E eu não consegui fazer, não todos os dias, assim, eu estudava alguns dias de manhã, outros de tarde, outros de noite, ou às vezes pegava tarde e à noite, e eu não conseguia realmente trabalhar por causa desses meus horários de aula, mas hoje já tem cursos de engenharia civil que são à distância, que são noturnos, então dá sim para trabalhar o dia inteiro e estudar de noite. E é bem legal, gente. É bem legal vocês já começarem a trabalhar, se vocês tiverem a oportunidade, porque realmente vai agregar aí para a carreira de vocês. Tá trabalhando e já estudando. É difícil fazer uma faculdade de engenharia civil e trabalhar ao mesmo tempo. Você tem que estudar muito, eu perdi, assim, finais de semana, passei madrugadas estudando. Realmente a gente se dedica, são 5 anos ali que você tem que se dedicar à faculdade, que é isso que você tem que fazer da vida. E óbvio, claro, ter lazer e tudo mais, mas é uma dedicação muito grande da tua vida para fazer engenharia civil. Eu, assim, quando eu acabei a faculdade, eu falei, meu Deus, eu passei muito tempo perdendo não, mas estudando nos finais de semana, sábado, domingo, estudava até meia-noite, para conseguir acompanhar, para conseguir passar em todas as matérias. Não reprovei em nenhuma matéria na faculdade, sempre passei bem, não, mas assim, tinha algumas matérias que eu tinha mais dificuldade e outras eu ia melhor. Mas a palavra é dedicação. Vocês têm que se dedicar para ser um bom profissional e também para conseguir terminar uma faculdade de engenharia civil, tem que se dedicar, tem que estudar muito, muito mesmo. E aí, outro segmento que são as áreas das estruturas. Para você ser um calculista, um projetista calculista de estruturas, você tem que passar também por várias matérias, que é a mecânica das estruturas, resistência dos materiais, teoria das estruturas, como aquelas estruturas funcionam quando carregadas com alguma carga, né? Aí vem concreto armado, que é um tipo de estrutura de uma metodologia construtiva que a gente chama, que é a mais convencional, né, para edificações hoje. A gente pode construir, por exemplo, edificações, prédios, com vários materiais. O concreto armado hoje é o mais convencional, a gente chama, né? Mas, às vezes, por economia, por como que eu posso dizer?
até pelo local onde a pessoa vive, existem outros tipos de estruturas, né? Por exemplo, para galpões a gente utiliza geralmente estruturas metálicas, também tem estruturas de madeira, se você quiser fazer uma casa de madeira, a gente estuda isso. A alvenaria estrutural, os blocos cerâmicos, os tijolos que a gente chama, tem algumas tipologias de tijolos que elas são estruturais também, mas isso vocês vão, acho que, acabar aprendendo mais na faculdade, essas tipologias construtivas, mas, né, e a gente vai aprender tudo isso na faculdade, sobre pontes, sobre rodovias. O engenheiro civil, ele atua também na construção de rodovias, de ferrovias, de viadutos, de pontes, de estradas. Então, é uma gama muito grande aí de túneis também. Eu vou, depois que eu passar pela universidade aqui, eu vou explicar para vocês como que é a área de atuação e vocês vão ver que o engenheiro civil, como eu falei antes também, ele tem muitos caminhos aí que ele pode escolher para seguir, ok? Então, só para vocês terem uma noção de como que é essas matérias, o que vocês vão estudar, né? E é bem só para vocês terem uma noção, ok? Bom, como eu falei antes, na faculdade você não vai só para ter aulas. A faculdade é um universo que é quase uma sociedade, então você vai conhecer muitas pessoas, vai ter a oportunidade de ter várias experiências. E eu trouxe aqui algumas experiências que eu tive enquanto eu estava na faculdade. O primeiro, questão mais acadêmica, né? Eu trouxe só uma foto da minha iniciação científica. Eu fiz 2 tipos de iniciação científica e eu digo para vocês, se vocês tiverem oportunidade, quando vocês entrarem na faculdade, acho que os primeiros, assim, as matérias introdutórias vai ter um professor dizendo para vocês assim, que vocês podem fazer iniciação científica, vocês podem fazer trabalhos para apresentarem em congressos, em seminários, e isso vai agregar muito, muito, muito para o teu currículo acadêmico, gente, porque são trabalhos que a gente se aprofunda num tema, então eles agregam muito também depois para você talvez ganhar um mérito estudantil. Eu tenho certeza que quando vocês entrarem na faculdade, o professor de vocês, no primeiro semestre, vai explicar como que funciona. Eu fiz 2 trabalhos de iniciação científica quando eu estava na faculdade. O primeiro foi, eu fiz um plano de mobilidade para a cidade de Itajaí. Então, o que consiste no plano? A gente fez um estudo de como seria a mobilidade na cidade de Itajaí, tanto para pedestres, como para carros, como para transportes públicos. Então, a gente teve que criar um plano de como melhorar a mobilidade das pessoas, porque em cidades grandes, gente, Itajaí não é uma cidade enorme, né? É uma cidade aí de 200 mil habitantes, mas em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades aí fora do país, Nova York, Londres, existe um sistema de mobilidade urbana muito eficiente, onde as pessoas passam atravessam a cidade muito facilmente, sem a utilização assim de carros, podem ir de metrô, de trem, de ônibus. Então, o engenheiro civil, ele tem essa responsabilidade social também de criar planos para que a mobilidade, para que a cidade seja mais inteligente, mais conectada, né? Que uma pessoa ela possa se locomover da forma mais econômica possível, mais rápido, e consiga atingir todas as áreas aí da cidade. Então, a gente criou esse plano, que eu não coloquei aqui, mas foi bem elogiado e a gente apresentou depois num seminário de tecnologias aí, bem legal.
E esse que eu postei, que tem como título Maturidade do Processo de Planejamento e Controle de Produção, baseado nos princípios da construção enxuta, caso de uma empresa construtora em Balneário Camboriú, foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiz esse trabalho e é a área onde eu sigo, né? A construção civil, ela é ainda muito artesanal, que a gente chama, né? É o trabalhador lá realmente construindo ela. Claro que tem auxílio de equipamentos e de ferramentas, assim, equipamentos como grua, como o elevador cremalheira, mas assim, o serviço em si ainda é muito operacional, é muito artesanal, é feito pela mão dos trabalhadores, realmente, com o auxílio dessas ferramentas. E o meu trabalho de conclusão de curso foi trazer a industrialização um pouco para a construção civil, como que a gente pode aí usar os princípios. Não sei se vocês estudaram no colégio sobre o toyotismo, que foi uma metodologia de produção industrial, e a gente tentou trazer essa metodologia para a construção civil. Eu tento aplicar todos os dias no meu trabalho essas metodologias, que a gente chama de construção enxuta, é uma terminologia desenvolvida por um estudioso dos Estados Unidos, e várias construtoras aí estão buscando profissionais com essa expertise de construção enxuta, de racionalização, de buscar mais produtividade com menor custo nas nossas construções. Então, o engenheiro realmente ele é uma mente ali na obra, uma cabeça que tem todos esses conhecimentos. A gente adquire todos esses conhecimentos na faculdade para aplicar, para reduzir os custos de uma construção, para tornar ela mais sustentável, ter mais qualidade, né? Então, o meu trabalho de conclusão de curso serviu para aplicar esses princípios dentro de uma construtora aqui em Balneário Camboriú. Uma dica que eu dou para vocês: façam iniciação científica, façam vários trabalhos que vocês puderem fazer na faculdade. Já no primeiro semestre, busquem fazer isso. Às vezes parece difícil, mas vocês vão ver que depois vocês vão se desenvolver muito em várias áreas. Então, é uma coisa que agrega muito valor ao seu histórico acadêmico, e eu recomendo muito, muito fazer. É muito gratificante, né? Agora eu vou falar um pouquinho das minhas experiências extra-salas. Eu participei na época que eu estava na faculdade, eu participei do centro acadêmico de engenharia civil na universidade. Então, foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento como profissional, participar do centro acadêmico, porque a gente organizava eventos como aquele concurso de pontes de palito, era o centro acadêmico que organizava. Eu tive responsabilidades financeiras, porque o centro acadêmico é como se fosse uma empresa. Você tem renda, né? Você arrecada dinheiro para fazer eventos, para fazer até festas da universidade, para fazer eventos esportivos. Então, você tem que ter aí, você adquire também uma liderança, né? Para fazer tudo isso, e foi assim muito, muito legal. Agregou muito na minha carreira, né? Na minha profissão, eu acredito, na minha formação profissional, tanto como pessoa como profissional engenheira civil. E eu recomendo muito vocês, se o curso de vocês tiverem um centro acadêmico, participam, se envolvam. É muito legal participar. A gente participou de vários eventos, organizou vários eventos. Ali em cima, essas duas fotos de cima são o concurso de pontos. A gente organizou festas da universidade. Aqui a gente tinha organizado um congresso de edifícios altos.
Então, ali na foto de baixo que a gente fazia arrecadação, fazia trabalho voluntário também para as instituições da cidade, arrecadou bastante alimentos e, e roupas, assim, para instituições de caridade que realmente precisam. Então, é uma formação assim social, eu digo, é muito importante vocês participarem, que vai agregar bastante também na vida acadêmica e também pós, né, depois que vocês terminarem a universidade. Na faculdade, gente, nos últimos anos da faculdade, eu fiz um intercâmbio também, que eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de fazer tem que fazer. Assim, quando você entra na universidade, tem, como eu disse, é um mundo de possibilidades que tu pode ter. E eu fiz um intercâmbio quando eu estava pro último ano da faculdade, mas assim, eu fiz um intercâmbio de trabalho para os Estados Unidos, mas você pode fazer um intercâmbio para estudar e na universidade é mais fácil fazer esse de para estudar, porque assim, dependendo das suas notas e da sua dedicação, você pode ganhar um intercâmbio de graça, com tudo pago, bolsa de estudos para estudar em universidades fora do país e na Europa, nos Estados Unidos. Então, é realmente possível vocês fazerem isso. Qualquer pessoa pode ganhar uma bolsa e ficar estudando e ainda ganhando casa, comida. Então, quando vocês entrarem na faculdade, gente, vão em busca de conhecer esses planos. Toda faculdade tem um plano de intercâmbio e eu acho muito, muito, muito válido vocês fazerem, porque assim é uma experiência que transformou a minha vida, assim, eu digo que foi uma experiência muito enriquecedora. Você sai da sua zona de conforto, você tem que aprender a falar outra língua. Assim, eu já sabia um pouco de inglês, mas realmente eu testei meu inglês quando eu morei lá. Eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos. Eu trabalhei numa estação de esqui e de snowboard, aprendi a praticar snowboard e trabalhava como lift attendant, que eu ficava na operação dos elevadores, sabe? Nas montanhas diz que tem é, elevador, são cadeiras que sobem até o alto da montanha para as pessoas descerem de snowboard ou de esqui. E eu fui trabalhar nas férias da minha faculdade, eu fui trabalhar numa estação de esqui. Além de eu estar lá e aprendendo, estar trabalhando numa empresa também, que foi assim, muito legal, porque antes eu só tinha feito estágio. Eu só fazia estágio, né? Antes de ir para o intercâmbio, e lá eu realmente trabalhei numa empresa que tem um marketing interno assim muito legal. Eles valorizam os funcionários, e entender também um pouco da cultura daquele país. É bem diferente, assim. Eu tenho casos bem legais, assim, de, de valorização. A cultura deles é muito diferente. Então, para qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter grandes experiências. E, assim, é uma das coisas que eu falo: façam, vão, se dediquem na faculdade para conseguir uma bolsa. Ou se vocês tiverem a oportunidade de fazer um intercâmbio, assim, de custear um intercâmbio, vão e façam, porque é realmente muito, muito legal. Eu fui para os Estados Unidos, então fui para cidades como Washington, Nova York, conheci a Casa Branca, fui no museu do World Trade Center. É muito legal porque mostra toda a construção. São prédios enormes, maiores do que o que a gente tem aqui no Brasil, né? E eles são muito evoluídos em questão de sociedade, de cidade, de desenvolvimento. São países desenvolvidos, então é, é muito enriquecedor. Eu acho que é uma experiência muito, muito legal, gente. E eu recomendo muito fazer, ok? Vamos para o próximo, então. E no último ano da faculdade, eu tive que fazer o meu TCC, né? Como eu falei para vocês, meu trabalho de conclusão de curso, que você fica aí quase um ano dedicada
a esse trabalho. É bem estressante. Eu passei noites e ali nos últimos meses eu trabalhava o dia inteiro e tinha que, e daí chegava em casa cansada, tinha que ir para a faculdade depois, e depois da faculdade tinha que fazer o meu trabalho, então eu passei noites e noites aí em claro fazendo. Você acaba ganhando umas olheiras e mais e, e algumas horas de sono aí para tirar, mas realmente depois quando você se forma é muito gratificante porque tu vê que todo o teu esforço valeu a pena. Como eu disse, o nosso trabalho de conclusão de curso foi na área de construção enxuta, de planejamento, de controle de produção, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor como que é essa área de atuação do engenheiro. E foi muito, muito legal, gente. Eu aprendi muito no meu trabalho de conclusão de curso. Foi um ano aí de estudos e eu me dediquei bastante, tirei nota máxima e passei aí realizada e muito feliz com todos os anos que eu passei na faculdade. E o grande dia, a formatura, quando eu me formei, é um dia assim muito legal. Eu não queria fazer a formatura porque é muito cara, assim, você vai pagando aos poucos, mas chega ali no final do ano, na data que você vai fazer a formatura, ela acaba sendo cara e eu não queria fazer. Aí minha mãe queria porque queria que eu fizesse e eu acabei fazendo e eu digo assim, foi talvez o melhor dia da minha vida. É muito legal, mas é um dia assim que você comemora esses 5 anos na faculdade que foram muito sofridos, que foram muito dedicados e eu é um dia muito legal. E eu digo assim, façam uma formatura que é muito gratificante. É um dia assim que você se sente muito, muito feliz mesmo. Vamos lá. Então, esses foram os meus anos na faculdade, gente. Acredito que eu passei a maioria das coisas que eu fiz na faculdade, eventos esportivos, né? Eu jogava vôlei pelo curso de engenharia civil, fui para vários eventos esportivos no Paraná, São Paulo, campeonatos que são de várias universidades. Como eu disse, fiz intercâmbio, fiz iniciação científica, participei de centros acadêmicos, me dediquei na faculdade. E eu acho que vocês têm que aproveitar esse tempo na faculdade da melhor forma possível. Não deixem o tempo passar, se dediquem, façam esses anos valer a pena, que vocês vão ver como vai ajudar vocês depois na vida profissional de vocês, ok? Vamos lá então para as áreas de atuação de um engenheiro civil. Então, mesmo caminho aqui. Então, como eu falei, o engenheiro civil ele pode seguir por vários caminhos aí, né? Ele, dentro dessas áreas, edificações, projetos, saneamento, mobilidade urbana, materiais de construção hidráulica, o engenheiro ele pode seguir por, ainda dentro desses caminhos, ele pode ser várias coisas. Por exemplo, eu trabalho eu atuo na área de edificações, né? Eu sou uma engenheira especializada em edificações. Se eu fosse, sei lá, fazer um túnel ou executar um túnel ou uma ponte, eu não teria a experiência que eu tenho em edificações. Claro que eu tenho uma base para fazer, né? Mas eu teria que aí estudar muito mais e me dedicar mais para essa área de mobilidade urbana. A mesma coisa, saneamento básico. É, é uma outra área que você precisa estudar outras coisas. Então, realmente, eu sempre digo que o engenheiro civil ele sai da faculdade como o médico sai da faculdade. Ele tem que se especializar numa área, ele tem que seguir por uma área e se dedicar nessa área que ele vai se tornar especialista, porque hoje
um engenheiro genérico, que a gente chama assim, que sai da faculdade e não segue um caminho, ele acaba se perdendo assim e acaba não ganhando tão bem ou é, não se desenvolvendo na profissão, né? Assim, você sempre vai trabalhar em alguma coisa e você vai ter que se especializar naquilo, sabe? Bom, enfim, eu vou falar então um pouquinho das áreas de atuação que o engenheiro civil, vou falar um pouquinho do meu cotidiano também, como é, para vocês entenderem como que é a vida de um engenheiro civil. Bom, vamos começar aqui por edificações, então. Eu trabalho aqui em Itapema, eu trabalho na construtora Pascoaloto. A gente está aí desenvolvendo, né, o Yacht House, que ele é o maior prédio da América Latina. Ele tem 81 pavimentos, ele vai ser muito alto, ele tem 274 metros, eu vou ter que ver certinho, mas é quase 300 metros de altura. E ele não sei se alguém já teve a oportunidade de vir aqui para Balneário Camboriú, ele é uma obra bem emblemática, assim, né? É bem legal, a vista de lá é muito bonita, são apartamentos, né? É um edifício residencial de alto luxo e ele está aí caracterizado como o prédio, as duas torres mais altas da América Latina. Essa área, esse setor de edificações, ele é muito visado, né? Porque é um setor que gera vários, como que eu posso dizer, que desenvolve vários setores da economia de todos os países, tanto da indústria quanto do comércio imobiliário, né? Então, é um setor assim em desenvolvimento muito grande. Aqui no Brasil, a gente não é tão desenvolvido como fora do país, como nos Estados Unidos ou como nos Emirados Árabes, que eles aí têm edifícios com mais de 800 metros de altura, como depois eu vou falar do Burj Khalifa. Mas a gente está aí na cidade de Balneário Camboriú, em São Paulo, em Goiânia, essa tecnologia para desenvolver edifícios altos está cada vez mais avançada, né? Então, eu trabalho nessa construtora, na construtora Pascoaloto, e, por exemplo, na área de edificações, você pode seguir por vários caminhos. Por exemplo, você pode ser executor de obra, você pode estar lá executando, verificando se os serviços estão corretos, se está tendo controle desses materiais utilizados, de piso, de forro de gesso, de pintura. Tu pode ser ali o executor, né? Você vai lá e vai executar, vai mostrar para os trabalhadores como que executa aquela obra. Também, dentro de edificações, você pode trabalhar com projetos, você pode fazer projetos estruturais, projetos hidrossanitários para abastecimento de água, de energia elétrica. Então, dentro do setor de edificações, você pode trabalhar, então, executando obra, um engenheiro civil pode trabalhar na execução ali no dia a dia, todo dia tem obra, pode trabalhar em escritório com projetos, né, projetando tudo aquilo, para que o engenheiro executor olhe o projeto e consiga executar a obra. Tu pode trabalhar como eu trabalho, com gerenciamento de todos os custos e dessa edificação, né? Eu trabalho com orçamento e controle de custos, então tudo que envolve os materiais, a mão de obra, né, os trabalhadores, eles geram um custo e a gente tenta reduzir ao máximo esse custo para que a edificação cada vez fique mais barata, né? E que o empreendedor que está fazendo, que está empreendendo, construindo esses edifícios tem um lucro cada vez maior. Então, o papel do engenheiro é esse dentro de uma construção, é buscar redução de custos com a redução de desperdícios,
com a aplicação de qualidade do serviço em si. E, e essa é a função, otimizar, sabe, cada vez mais para que uma construção seja cada vez mais sustentável, que a gente chama, certo? Não sustentável só ambientalmente, mas sustentável economicamente também. Então, a minha área é essa. Eu fico basicamente, eu vou algumas vezes para a obra, mas eu fico geralmente no escritório, levantando todos esses custos, comparando custos, fazendo viabilidade econômica desses edifícios, fazendo cronogramas para que esses edifícios terminem no prazo certo, fazendo uma gestão de todos os insumos, todos os recursos que são utilizados nesses edifícios, tanto de mão de obra, de material, de equipamentos. Então, eu faço uma gestão de tudo isso. Essa obra, que é o Yacht House, ele está em Balneário Camboriú, mas eu trabalho em Itapema com as obras de Itapema. Aqui a gente tem 11 obras que são um pouco são menores, né? Porque o Yacht House é o maior. Eu trabalhei já no Yacht House, mas eles acabaram me transferindo para cá para eu gerenciar essas 11 obras aqui de Itapema, ok? Na foto de baixo, então, o Yacht House que está sendo construído pela construtora Pascoaloto, onde eu trabalho, vai ser o maior prédio da América Latina, o maior prédio do Brasil e da América, né? Da América do Sul, né? Na América do Norte, ali, os Estados Unidos tem prédios muito maiores que esse. Mas aqui no Brasil, esse vai ser o maior. Só que nós temos o maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele tem mais de 800 metros de altura. Ele é muito, muito, muito grande, gente. E ele fica na cidade de Dubai. Dubai é uma cidade, assim, épica. Foi uma cidade que ali nos anos 80 era um deserto. E eles foram se desenvolvendo na construção civil de uma forma, assim, emblemática. Então, eu tenho o sonho de ir para Dubai para conhecer, porque realmente são obras, assim, incríveis e que aquela cidade se desenvolveu tanto na construção civil que se tornou referência para o mundo inteiro, né? E eles têm o maior prédio hoje, o maior edifício do mundo, que é o Burj Khalifa. Lá é um edifício que ele é residencial e comercial também. Você pode ir até o topo dele, ver a vista da cidade. Tem vários tipos de funcionalidade esse edifício e ele é muito, muito bonito, né? Eles construíram durante muitos anos, né? A construção dele ficou ocorrendo. Ele é um edifício de concreto armado. Acho que ele é misto, né? A gente chama de estruturas mistas. Por exemplo, esse essa metodologia construtiva do Yacht House é só concreto armado. Ali, provavelmente, eles no Burj Khalifa, eles usaram concreto armado, estruturas metálicas, então eles fizeram vários tipos de metodologias para conseguir um edifício tão alto quanto ele é. Mas, gente, hoje já está sendo construído um edifício maior que o Burj Khalifa, que ele vai ter quase 1 quilômetro de altura. Só que na Arábia Saudita, na cidade de Jeddah, alguma coisa assim. Só que já está sendo construído um maior que esse, que é o Dubai Creek Tower, que ele vai ser na cidade de Dubai também. Ele vai ter mais de 1.000 quilômetros, de 1 quilômetro de altura, mais de 1 quilômetro, né? Então, para vocês terem noção da magnitude que vai ser isso, eu trouxe um vídeo tanto do Yacht House, que é o maior prédio da América Latina, e também do Dubai Creek Tower, que vai ser, em 2022, eles vão acabar essa obra, e ele vai ser um edifício incrível na cidade de Dubai, tá bom? Eu vou mostrar esses dois vídeos para vocês.
Gente, agora eu vou mostrar o maior prédio do mundo que está sendo construído ainda em Dubai. O Yacht House é o nosso orgulho brasileiro, mas existem no mundo edifícios muito maiores que o Yacht. E agora eu vou mostrar o que está em construção em Dubai e provavelmente vai ficar pronto em 2022.
Vou. Apenas a fundação do edifício, que eles estão, que foi terminado em 2017. Tem vídeos na internet que mostram a evolução. Agora ele já está na parte de estrutura, mas ali eles só estavam fazendo a fundação, só estavam fazendo as contenções de terra, né, para daí executar a fundação e para cima o edifício. Ele tem a previsão de ficar pronto em 2021, 22, desculpa, e vai ser aí o maior prédio da América Latina, desculpa, o maior prédio do mundo, que vai bater esse daqui, o Dubai, porque desculpa, o Burj Khalifa que tá essa foto aí de fundo é de Dubai e tá aparecendo o Burj Khalifa e vários outros mega empreendimentos na cidade de Dubai, que é uma cidade muito desenvolvida, é uma das cidades mais desenvolvidas em construção civil no mundo. E E aí nós teremos o maior prédio do mundo em Dubai também. Bom, outra área que tu pode seguir sendo engenheiro civil é de materiais de construção civil. O engenheiro civil nessa área, ele vai estudar os materiais, os componentes de cada material, vai desenvolver cada vez mais a tecnologia desses materiais para tornar eles mais econômicos, mais sustentáveis, mais tecnológicos, né? Então, o engenheiro civil ele trabalha mais com experimentos, ele pode também ser um cientista, se ele quiser nessa área. É uma área bem legal, eu não tenho tanto conhecimento, tanto afinidade com essa área, mas é uma área que aí traz muitos benefícios para a construção civil, porque é onde nasce toda a inovação e tecnologia em questão de materiais, né? O engenheiro civil ele pode ser um cientista nessa área e estudar esses materiais. Outra área, gente, é a de projetos. Você pode ser engenheiro civil projetista, né? Você pode projetar grandes obras, tanto de túneis, pontes, edifícios, e para depois o engenheiro que vai executar essa obra, olhar o projeto e saber como executar, né? Mas são dois segmentos diferentes, a execução e os projetos, né? Uma obra precisa de muitos engenheiros envolvidos ali de várias áreas. É por isso que tu pode seguir para vários caminhos. Mas o engenheiro projetista, geralmente, ele fica dentro do escritório, fica projetando o edifício, as instalações, né? Temos projetos de fachada, projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, elétrico, preventivo de incêndio. Então, tu pode seguir por essas áreas. Toda a edificação vai ter um projeto, então é uma área assim que é quase você pode trabalhar num projeto e ser funcionário, mas geralmente os engenheiros que saem da faculdade, assim, eles já montam o seu escritório próprio e já são empreendedores também, já ganham aí seu dinheiro próprio e é uma área bem interessante, é bem legal partir para essa área. Só que daí também você vai ter que se especializar, você vai ter que ser projetista ou estrutural, ou projetista hidrossanitário, ou elétrico, ou projetista de ponte, ou projetista de fundação, ou projetista de contenções. Assim você vai ter que seguir uma área também, e todas essas áreas têm mercado e tem aonde trabalhar, tem com o que, né, com o que projetar. Beleza? Outra área da construção civil é a geotecnia. A geotecnia, ela estuda o comportamento do solo, né? Como que ele se comporta e os projetos de engenharia que a gente pode fazer no solo, no subsolo, né? Eu trouxe aqui algumas imagens. A segunda imagem aqui é de uma contenção feita para não ocorrer desmoronamento, né, de terra. Geralmente acontece esses
desmoronamentos aqui em Santa Catarina, né, nas regiões mais serranas, e existe uma obra de engenharia para conter esse solo que desmorona, né? Ali nessa outra foto do canto, eu trouxe a fundação do Burj Khalifa, uma foto de como que é, né, o projeto. E eles fizeram um radie estaqueado, que a gente chama, que é uma laje cheia de estacas. Então, aí tem uma profundidade que eu não sei quanto é, mas é bem grande. Nas fotos de baixo eu trouxe um túnel, né? A execução de um túnel sendo executado também é no subsolo. Existem profissionais, engenheiros civis especializados em túneis e geotecnia e que realizam obras de túneis. Aqui no litoral nós temos 2 túneis, eu acho. Tem um aqui de Balneário para Itapema, mas no mundo inteiro essa área de túneis é muito desenvolvida. E eu trouxe um vídeo do maior túnel do mundo para mostrar para vocês, tá bom? Vou colocar aqui. Oi, gente, deu um probleminha aqui, mas já voltei. Eu vou continuar a apresentação, tá bom? Compartilhar a tela aqui com vocês. Estava falando sobre os projetos, né, de geotecnia. Aí eu passei o videozinho para vocês. Agora vamos falar de outra área da engenharia civil, que é a área de saneamento básico. Então, os engenheiros eles podem trabalhar nessa área também. Saneamento básico é basicamente aonde vai o esgoto e os resíduos que saem da casa de cada um, do prédio de cada um, tanto esgoto quanto água pluvial, né, que é a água da chuva. Então, tem engenheiros que trabalham geralmente em prefeituras e em empresas de saneamento que fazem esse serviço de instalação, né, como que a gente pode dizer, de infraestrutura
e nas ruas para instalação de tubulações, de caixas de passagens, e também tem o engenheiro que trabalha na central, na estação de tratamento, que é essa foto ali de cima, onde quando o esgoto sai da nossa casa, né, ele passa por tubulações pela cidade inteira e vai até essa central de tratamento de esgoto e de água, para que daí essa água vá para os rios limpa e tratada, certo? Então, tem engenheiros que trabalham nessa área também. É uma área muito importante da nossa sociedade, porque ela, ela traz saúde pública, né? É uma parte de tratamento de várias cidades ainda não têm esse tipo de saneamento e é fundamental para a saúde pública também. Então, quem quiser ser engenheiro e trabalhar nessa área é uma área assim que está muito em crescimento, porque as cidades precisam se estruturar nesse sentido e são obras que geralmente a gente não vê porque ficam embaixo da terra, mas são muito importantes para a nossa sociedade. E também na foto ali de baixo é um aterro sanitário. O lixo que sai da nossa casa, eu acho que aí em Curitibanos não tem, mas aqui em Itapema tem coleta seletiva, então a gente tem que separar o lixo orgânico do lixo reciclável. E esse lixo é levado para algum lugar, certo? Então, por isso que é importante fazer a coleta seletiva, porque o lixo orgânico e o lixo reciclável, papel, plástico, eles são separados e eles são depositados nesses aterros sanitários. O dimensionamento, a forma de fazer esses taludes, essas contenções, nesse aterro sanitário também é um engenheiro civil que trabalha, que faz esses projetos. Tem toda uma logística também, então vocês podem trabalhar nessa área também de aterro sanitário para aí ajudando também na nossa sociedade em questão de meio ambiente e saneamento básico, ok? É outra área que, se você se formar em engenharia civil, você pode atuar. Outra área é de hidráulica. Gente, a gente tem na faculdade a disciplina de mecânica dos fluidos, que basicamente a gente estuda como construir uma usina hidrelétrica. E eu vou mostrar um videozinho para vocês. Isso também é uma obra, um campo da engenharia muito importante para a sociedade, porque ela traz recursos como energia para a gente, né, para a sociedade em si. Eu vou mostrar então o videozinho que explica como que funciona uma usina hidrelétrica.
Legal, né, gente? Aí a gente vê a importância que o engenheiro civil tem para a nossa sociedade, para a nossa evolução tecnológica, tanto em meio a, como que eu posso explicar? A nossa evolução como sociedade, como moradia, como meios de consumo, né? O engenheiro civil tem um papel fundamental em acho que em todas as partes da sociedade. E uma das mais importantes que eu acredito é essa última, que é a de mobilidade urbana. O engenheiro civil, ele trabalha também na construção de rodovias, como eu falei, de pontes, de viadutos. Esse viaduto ali são no Japão, então imagine o trabalho, como foi para construir todos esses viadutos, pontes, túneis, aeroportos, portos, toda a parte de mobilidade urbana envolve um engenheiro civil, envolve vários engenheiros civis de várias áreas. Então, para vocês verem a importância do engenheiro civil para a nossa sociedade. Então, de áreas de atuação, eu acho que eu trouxe as principais aqui para vocês terem uma noção aonde que o engenheiro civil pode atuar. E o nosso país, o Brasil, ainda é um pouco desenvolvido em questão de mobilidade urbana, assim, tem mais nas grandes cidades, mas acredito que a gente podia ser muito mais evoluído e tem muito a evoluir ainda. Então, ser um engenheiro civil, trabalhar nessas áreas, faz com que a gente se desenvolva muito mais. O Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Os países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, a mobilidade urbana ela é muito maior. Então, tem muito trabalho ainda para a gente chegar até ser um país desenvolvido, e eu acredito que o trabalho do engenheiro civil ajuda e muito nesse desenvolvimento. Então, vocês vão estar ajudando a desenvolver. Se vocês quiserem ser engenheiro civil, vocês vão estar aí ajudando a transformar o nosso país, a impulsionar a construção civil. É um dos setores que mais gera, que mais ajuda na economia do país, né? É o primeiro a entrar na crise e é o último a sair sempre, mas é um fator muito importante da nossa sociedade. Então, essas são as principais áreas, mas olha, existem diversas áreas que vocês podem trabalhar com patologias também, de construções, manutenção. Na Europa tem muito disso, porque as edificações são mais velhas, então tem engenheiros que são especializados só em reparo e manutenção, né? Em reforço de estruturas. Então, a gente chama de patologia das construções. Tem engenheiros que seguem na área de segurança do trabalho, que são engenheiros focados em cuidar de todo o meio ali, quando está acontecendo a obra, eles cuidam para que os funcionários não sofram nenhum acidente, então tem especializações disso. Tem vários segmentos, gente. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que
tem vários caminhos que o engenheiro civil pode aí ajudar a nossa sociedade. Por fim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é ser um engenheiro civil, a responsabilidade de ser um engenheiro civil, e também falar um pouquinho sobre ser um profissional de sucesso, independente da profissão que você vá exercer. Faça a diferença, seja um profissional responsável, saiba que existe, como que eu posso dizer, existe aí em qualquer profissão uma concorrência muito forte. Eu vou tirar aqui, vou colocar a minha carinha inteira para vocês ouvirem eu falar. Eu acredito que em tudo na nossa vida a gente tem que se esforçar ao máximo para conseguir ser quem realmente a gente quer. Eu busco todo dia ser uma profissional melhor, embora eu já seja formada, todo dia eu estou estudando, buscando novas coisas. Eu acredito que vocês têm que ser assim também. Em qualquer profissão que vocês vão exercer, deem o máximo, se esforcem, se dediquem, sonhem muito alto. No começo da faculdade, eu participei de um seminário de edifícios altos e o engenheiro que apresentou naquele seminário falou um trecho, uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que é a seguinte, é assim, se os seus sonhos estão nas nuvens, não se preocupe, porque eles estão no lugar certo. Agora, construa as escadas para chegar até lá. Isso nunca saiu da minha cabeça e eu tenho sonhos muito altos ainda. Tô tentando agora ter a minha própria empresa, eu quero ter a minha construtora e ajudar. Como eu moro aqui em Itapema, aqui a construção civil está em desenvolvimento muito forte, então tem muito campo de trabalho. Eu quero ter a minha própria construtora para ajudar a sociedade em si, tanto em mobilidade urbana, como em edificações, como em urbanismo em si, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu tenho sonhos muito grandes ainda, que eu tenho que percorrer um caminho muito grande ainda. E eu desejo para vocês muito sucesso na escolha de vocês. Saibam que a vida é feita de escolhas. Vocês têm que todo dia vocês têm que fazer uma escolha diferente. Todo dia é uma nova oportunidade de vocês terem quem realmente vocês querem ser. Então, eu digo, se dediquem, façam a vida de vocês valerem a pena. Isso é incrível, vocês vão se sentir sempre satisfeitos com vocês. Se dediquem nos estudos, porque hoje é muito difícil você ter um trabalho bem remunerado sem estudo. Façam uma faculdade. Se vocês não quiserem fazer uma faculdade, comecem a trabalhar, a estudar sobre investimentos, sobre finanças. Eu acho que e também a área que vocês seguirem, que está aí dentro do coraçãozinho de cada um, tenho certeza que vocês vão ser muito bem-sucedidos se vocês tiverem foco, disciplina e muita dedicação. Gente, para ser um engenheiro civil, você precisa se dedicar muito na faculdade. É uma responsabilidade muito grande, você está lidando realmente com a vida das pessoas, né? Uma edificação ela pode cair se não for bem calculada, se não for bem projetada, se não for bem executada, e você vai ter responsabilidade sobre isso. Então, é uma profissão muito importante para a nossa sociedade, mas ela também tem muitos riscos. E eu digo assim, sempre corram riscos seguros. Sempre tenham certeza do que vocês estão fazendo, né? Como engenheiro, eu tenho uma palavra que é muito que o engenheiro ele tem que ser consciencioso, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo, mas eu digo assim, em questão de riscos para sua vida, nunca fique na sua zona de conforto, sempre busque mais, sempre busque desafios, que é assim que a gente se desenvolve. Eu não sou tão religiosa, mas eu acredito muito em Deus, acredito que a gente tem um propósito aqui das nossas vidas, que a gente tem que sempre buscar evolução, tanto pessoal quanto profissional. Eu acredito que o propósito de um engenheiro civil
é ajudar a sociedade a se desenvolver e buscar mais conexões, comunicar, buscar juntar as pessoas, né? Uma ponte, ela liga dois terrenos, teoricamente, que estão distantes, liga pessoas e a profissão de engenheiro civil é muito importante para nossa sociedade. Espero que vocês tenham se inspirado com as coisas que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham sucesso aí na vida profissional, independente da profissão que vocês seguirem. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Um grande beijo e boa sorte aí. Muito, muito, muito sucesso para todos vocês. Beijão. Tchau, tchau. Pausei. Não.